Olá, seja bem-vindo ao canal do curso O Prazer de Fotografar. Eu sou o Marcos Irão, instrutor do curso de fotografia. Hoje a gente vai bater um papinho com um cara, aquele cara que é diferente da maioria das pessoas que você conhece. Sabe aquele cara que é mais legal do que legal? Aquela pessoa que você tem muito prazer em conhecer e você faz questão de manter essa pessoa no seu círculo de amigos, tá? Então é justamente essa pessoa que eu tive o prazer de conhecer e eu falo para você, essa pessoa tem sido instrumental no que a gente faz aqui, tá? Vocês vão entender o porquê, tá? Eu vou chamar aqui pra gente bater um papinho rápido o Michael Ted, carinhosamente a gente chama ele de Mica. E aí, Mica, tudo bem? E aí, Marcão, tudo jóia? Olha só, Fiquei ele envergonhado, não fiquei um parece pouco ser tímido, a gente viu? mais boa do mundo, olha só. Tamo aí, né? E aí, como é que tá a correria do dia a dia? Ah, Marcos, assim, tá bem complicado, mas, assim, apesar a gente não tá vivendo num momento tão, vamos dizer assim, tão bom, né? Então, os projetos deram uma parada, deram uma estacionada, tem muita coisa que não tá rodando como deveria, mas a gente não pode reclamar, a gente tá conseguindo produzir internamente, a gente está desenvolvendo alguns projetos internamente. Estamos com auxílio de pessoal aqui, né? E a gente está testando formatos novos, que é uma das coisas que está mais interessando nesse movimento que a gente está fazendo. Muitos formatos novos a gente está, inclusive este, né? Justamente. E não pode parar, né, Mica? Exato. E ainda bem, viu? Ainda bem que você é esse cara que não deixa a coisa ficar estagnada, né? Ainda bem mesmo. Para o pessoal entender o que eu falei no começo, eu quero saber um pouquinho mais de você, Mica. De que parte do Brasil que teve o privilégio de ter você como filho? Bom, eu sou natural do Rio Grande do Sul, da fronteira do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, o nome da cidade. E eu saí de lá com 20 anos, assim. Nasci, me criei lá, aprendi muitas coisas da minha profissão, no que eu digo a minha profissão de diplomação, né, que eu me formei, aprendi muita coisa lá e fui morar na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com 20 anos. Foi lá 3 meses depois conheci minha esposa, daí a gente já começou a namorar e aí foi, né, casamos, se juntamos. E aí a gente, o acaso fez com que a empresa dela viesse se mudar para cá, para o interior de São Paulo, e a gente viesse para Indaiatuba. Hoje eu moro em Indaiatuba vai fazer 9 anos. Olha, bastante passa rápido, né? Pois é, né? Me assustei com o número. Bom, sorte nossa que esse acaso aconteceu, né? Pois acaso não, né? De repente, eu tô começando escrito, cada vez né? mais a acreditar que o universo conspira, viu? Pois é. E fala pra mim, como é que bichinho que te picou pra você se interessar por fotografia? Ai, Marcos, ainda quando eu morava no Rio Grande do Sul, quando eu tinha uma empresa de TI, eu sou formado em TI, né? E lá a gente começou a desenvolver algumas coisas para site, fazer site para clientes. E ali manipular a imagem, manipular tudo isso assim, fez com que eu já gostava, mas tem aquela admiração assim, nossa, você via cada imagem, cada foto maravilhosa, nossa, queria ser eu, ou ter o privilégio de estar naquele momento e apertar aquele botão, né? Achando que era só apertar o botão. Daí foi quando eu vim para cá, toda essa movimentação, eu fui viajar para os Estados Unidos. A primeira viagem que a gente fez para os Estados Unidos, eu comprei uma câmera lá para registrar, porque hoje eu trabalho com audiovisual, né? Então eu queria fazer um clipe, uns vídeos registrando toda a nossa viagem. Mas a primeira intenção era ter uma câmera fotográfica para fazer o vídeo e fotografar. E lá ela tinha tanta função, de tanta coisa, que eu me apaixonei. Eu disse, eu preciso entender isso, né? Sim. E aí começou a mexer nesse equipamento, mas era uma super zoom, ela não era DSLR, ela não trocava a lente, né? Sim. Então era tipo trabalhar com o que tinha. E aí tentar arriscar. E até que uma hora funcionou. Tipo, saiu algumas fotos legais, eu tenho fotos que eu tirei em Chicago lá, que eu sou apaixonado. Sim. Mas assim, fotos que eu não trabalhei elas. Do jeito que elas saíram da câmera, eu
eu usei, De entendeu? qualquer maneira, você fez um bom registro, né? Exatamente, registrou bastante. Foi bem bacana, foi bem interessante, foi uma experiência do sair do confortável. Sei lá, vamos arriscar, fazer alguma coisa aqui. Mas o que me trouxe para a fotografia mesmo foi quando eu saí do meu último emprego. E daí gente, o que eu vou fazer? Eu queria trabalhar com vídeo, eu queria fazer alguma outra coisa. E eu achei alguém oferecendo uma 60D, uma Canon 60D, por um valor bem acessível. Eu tinha recebido meu seguro-desemprego. E eu, cara, vou arriscar. Comprei a câmera. Assim, é tão engraçado porque eu comprei a câmera, o cara me entregou, a gente foi no shopping, ele me entregou a câmera, e eu, assim, apaixonado pelaquela câmera profissional, né? E eu, como é que liga ela? Daí o cara, poxa, você não sabe ligar. Ele tá comprando uma câmera, não sabe ligar. Eu não sabia ligar a câmera. E daí foi que ele me mostrou como é que ligava. Ele disse, vai no YouTube e assiste a aula do tal que ele vai te ensinar a mexer todas as funções da câmera. E eu, beleza. Fui no YouTube e assisti um monte de coisa. Ou seja, a gente aprende a manipular o equipamento. Sim. Foi o meu grande foco. Mas ter toda uma base foi só quando eu conheci um professor, fora de série, que aí sim eu aprendi. Legal, legal. Fala para mim, o que o vídeo tem a ver com fotografia? Como isso te ajudou? Olha, o vídeo sempre foi a minha paixão, eu sempre gostei de registrar. Eu tenho um probleminha chamado dislexia, que a escola foi um complicador para que eu aprendesse da maneira que todo mundo aprende, né? Daí eu tive que procurar outros formatos de entender as coisas. Então foi vendo muito... E eu descobri que eu tinha uma memória visual muito melhor do que uma memória... a memória natural, escrever, repetição, né? E daí, toda vez que eu tinha que copiar alguma coisa do quadro, eu desenhava algumas coisas, porque aquilo me fazia fazer as conexões de uma maneira mais simples, né? Uma coisa mais fácil, e eu decorava melhor. Legal. Aprendia, né? Decorar não. E aí foi que eu descobri que o vídeo é a melhor forma que eu tinha de aprender. Isso depois de velho, principalmente na época da faculdade. E eu amo ver aqueles documentários do Discovery, ver isso. São formas diferentes de você aprender um assunto que às vezes ele é um assunto chato e isso me encantava. Então eu queria muito aprender a produzir esse tipo de conteúdo, principalmente educacional. E a fotografia literalmente a base para qualquer vídeo. Você precisa dominar a fotografia e entender os recursos da fotografia para que você possa gerar o conteúdo em vídeo, né? Desde a luz, dominar todos os recursos de profundidade de campo, tudo isso são diretamente aplicados no vídeo. E isso que fez com que eu fosse buscar o meu treinamento em fotografia antes do vídeo. Sim. Porque uma das coisas que comecei com a fotografia para aprimorar toda essa parte de técnica, para que quando eu chegasse no vídeo, tanto que até hoje eu meio que tiro de letra essa parte de iniciar, operar toda a câmera por causa da experiência que eu tive na fotografia. Sim. Foi um caminho lógico, né? Ainda mais que você comprou uma DSLR, né? E começou a fazer os vídeos com essa câmera, então logicamente você tinha recursos a mais que certas câmeras de vídeo não tinham, né? Com certeza. E a questão de você poder trocar de lente e colocar lentes da fotografia, né? Usadas na fotografia para filmar é outra coisa, né? Não, e hoje em dia o cinema, ele se adaptou muito a isso, né? Eu não faço cinema, obviamente, eu faço produção educacional, mas o cinema se adaptou muito a esse tipo de recurso, né? Então ele já trabalhava com câmera de cinema, eram semelhantes às DSLRs, e semelhantes, eu não sei explicar mais ou menos qual é a ligação, mas elas são um mecanismo interno, é o mesmo, se a gente parar para trabalhar, né? Para analisar. Só que câmeras de cinema são absurdamente caras. Então hoje praticamente todo produtor trabalha com câmeras que são câmeras fotográficas com função de vídeo. Hoje muitas das câmeras são mirrorless, que são câmeras mais voltadas ao vídeo,
com a função de foto. Então, até o mercado deu uma mudada com isso. Deu uma guinada, né? Exato. Porque a gente está constantemente tendo que se adaptar, né? Exato. Eu que vim do filme, né? Eu sei bem disso. Cada revolução na fotografia, né? A gente tem que voltar a estudar de novo, voltar a entender como é que isso funciona, né? Mas eu fico curiosíssimo de entrar numa sala, pegar um filme, trabalhar o filme. E são coisas que eu tenho por curiosidade, ver como é que é aquele processo de entrar na sala escura, fazer a revelação de cada filme. Primeiro que a gente tem que trabalhar o filme primeiro, né? Para depois ir para a sala escura e fazer a projeção. E eu tenho uma curiosidade muito grande de ter essa experiência. E eu não tive essa experiência, já entrei na era digital, então não tive esse prazer de desvendar, sujar o cheiro do... Quem sabe um dia, né? O mundo dá voltas, né? Pois é, né? Volte pro filme. Você falou em vídeos educacionais. Fala um pouquinho mais sobre isso. Que tipo de produção você costuma fazer? Logo quando a gente optou por trabalhar com produção de vídeo, uma das coisas que me chamou a atenção é o mercado todo estava levando para produção de estilo casamento. Você tem que fazer casamento, que é o maior mercado que tem, vídeo promocional, vídeo... eles estavam sempre direcionando para alguns mercados que davam mais dinheiro na época. Então, se você quer trabalhar com vídeo, você obrigatoriamente tem que trabalhar com isso. E eu parei, botei todos os meus equipamentos na mesa e tipo assim, o que eu consigo fazer bem com o que eu tenho? E daí eu assim, eu consigo gravar palestras, consigo gravar algumas aulas, treinamentos. E então eu vou... Foi assim, o que meu equipamento me dá conta. E foi aí. Foi o que eu tinha em mãos e foi o que eu comecei. Mas optar por isso fez com que eu me apaixonasse por isso e me especializasse nisso. Hoje eu sou um produtor exclusivamente educacional. A minha produtora tem um foco educacional, mas a gente tem parceiros que prestam serviços nos outros mercados, que é o comercial, toda essa parte que a gente tem que fazer divulgação, coisas, a gente trabalha com parcerias. E eu faço a direção de alguns projetos que não são os educacionais. E tem dado certo, assim, os parceiros são muito bons, graças a Deus, né? E tem ajudado bastante. Gente boa se cerca de gente boa, isso é fato. Logicamente, as produções de vídeo que você faz, a captação das imagens é só o comecinho, né? Só a pontinha do iceberg. Você gasta horas e horas fazendo a edição desse vídeo, fazendo aquele tratamento, edição, a limpeza do som, os ajustes, os cortes, as vinhetas, tudo isso leva bastante tempo. Você gosta de fazer isso? É legal? Olha, é um trabalho... Eu gosto de produzir, Marcos, eu não vou te mentir. A minha paixão mesmo é pegar a câmera na mão, botar lá no tripé, montar o cenário, fazer o vídeo, criar o vídeo. Sim. Mas, consequentemente, a gente tem que se forçar a trabalhar a pós-produção. A pós-produção em vídeo ela é uma produção lenta, demorada, tem desde a fase da decupagem, que eu uso esse termo muito para fotografia também, né? Porque, querendo ou não, a gente decupa o material que a gente fotografa. A decupagem dos materiais, dos vídeos, a gente criou um roteiro, então a gente tem que seguir aquele roteiro. A edição ela é mais lenta. A gente trabalha, mesmo os fatores que a gente trabalha na foto, a gente trabalha no vídeo, como coloração, exposição. Então, às vezes, cada cena você tem que fazer esse mesmo trabalho repetidamente. Então, às vezes, se torna cansativo. Mas o resultado final meio que compensa, né? É o prêmio, né? Quando a gente consegue contar a história do jeito que a gente queria. Quando tudo que a gente construiu na pré-produção, na produção e foi realizado na pós-produção, a gente finalizou ele do jeitinho que a gente imaginou, literalmente um prêmio. Mas assim, é uma coisa que é trabalhosa, mas no final ela dá o resultado. Com certeza. Bom, da mesma maneira que você precisa dar o tratamento aí nos vídeos, você tem que fazer isso com as fotos também, tá? O Mika é um parceirão nosso aqui do curso, ele que dá o curso de introdução ao Lightroom. Então vou pedir para o Mika falar um pouquinho dessa parte para a gente, de como o Lightroom pode ajudar o fotógrafo, né, a pessoa que está entrando na fotografia, por exemplo,
a melhorar a saída do seu trabalho. O que você pode dizer para a gente? Ok, bom, apesar de toda essa experiência, toda a nossa conversa ir direcionada para o vídeo, né? Eu sou um fotógrafo. Eu posso me dizer que eu me formei numa das únicas turmas mais profissionalizantes que o Marcos teve no seu vasto roteiro de aulas e treinamentos, né? Tive aula com o Marcos, tive com o Maurício, né? Que entendeu um pouco o mercado de fotografia. Isso foi uma escola fantástica. A gente teve experiências maravilhosas em questão de produção fotográfica, desde o estúdio, e foi ali que a fotografia encantou a cabeça. Mas, assim, todo o processo que a gente tem do clique, ele só fazendo uma analogia ao vídeo, ele só é finalizado depois que ele é processado, né? Uhum. A gente clica, a própria câmera processa a imagem crua, mas ela tem que sair em um formato que a gente possa utilizar ela. E o Lightroom, ele é o primeiro passo depois do clique para fazer desde o backup do seu material, para fazer o tratamento, a seleção, a decupagem, né, das fotos que você quer trabalhar. Você pode fazer categorizar essas fotos. Lá tem a opção das estrelinhas, né? Eu gosto muito de usar as estrelinhas. Eu ensino os alunos a usar muito você escolher suas fotos com 5 estrelas, 4 estrelas, e só as que você tem um valor alto de qualidade que você gosta, você pode editar elas. Às vezes a gente sai de ensaios lá com 1000 fotos. Sim. Isso jogando alto, né? Mas assim, tem, por exemplo, casamentos. Você já fez casamento. Num casamento você não sai lá com menos de 2000 fotos num dia de casamento. Isso é mínimo, né? E daí como é que você vai selecionar essas fotos? Então você não vai marcando na câmera mesmo, né? Uhum. Então o primeiro programa que o fotógrafo profissional que quer se profissionalizar vai utilizar vai ser um Lightroom. É o primeiro passo. Uma vez eu assisti uma palestra com um dos idealizadores do programa, que é o Clício Barroso, né? Uhum. Ele faz palestras pela Photoshop, pela Adobe e tudo mais, né? E ele falou a seguinte frase, o Lightroom é um programa feito de fotógrafos para fotógrafos. Explica isso melhor. Por que é feito para fotógrafos? Porque pelo que eu entendo do programa, é que o programa ele é uma ferramenta direta de primeiro, fazer a decupagem, a seleção e o tratamento do arquivo RAW. Uhum. Você não modifica o RAW, o arquivo RAW é aquele arquivo que sai direto da câmera. Quando você clica, ele processa a imagem, ele te dá uma referência gráfica de tudo que ele fez, né? Mas é o arquivo que saiu do sensor da sua câmera. E é o nosso negativo, né, Marcos? Sim. A gente fala que o arquivo RAW é o negativo do pessoal que trabalhava com filme. Sim. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Então, o Lightroom ele foi feito, segundo o que a gente entende, simulando todo o processo de sala escura. Uhum. Que é aquele trabalhar o filme, trabalhar a primeira edição, trabalhar os primeiros processos de escolha, decupagem, ajuste de cor. Então foram esses, na minha concepção, esse é o processo que simula, né, todo o processo de edição. Legal, legal. Então, você consegue mostrar um pouquinho para a gente da interface desse programa, para o pessoal ter uma ideia? Claro, vou compartilhar aqui e vamos começar. Maravilha, maravilha. E eu tenho um videozinho que é onde eu trabalho a explicação de como que a gente faz a edição de um material de pós-produção, né, pós-clique. Primeiro a gente escolhe uma foto, né? Então aqui, por exemplo, eu estou captando a minha tela para vocês terem uma noção. Aqui embaixo, logo ali embaixo, a gente vê que tem várias fotos, né? Que a gente fotografou num dia. E eu escolhi uma foto e vou tratar essa foto. Então a gente começa o tratamento desde fazendo só um ajuste de crop, de horizonte, corte. Daí eu vou fazendo alguns ajustes para ver qual é a definição que essa foto tá. Se ela tá numa definição boa, se a nitidez dela tá bacana. E aí a gente começa a trabalhar um pouquinho a cor dela.
Uma das coisas que a gente fala muito é que o arquivo que sai da foto ela é um arquivo cru, né? Inclusive, as informações de cor são muito mais lavadas, elas são mais... porque ela deixa a profundidade de cor mais evidente, né? Então, de um tom para outro. Então, isso dá um ganho para a gente fazer esse tipo de modificação. E é isso que o Lightroom faz, ele trata essa foto com todas as camadas de informação que ela tem, para que a foto ela tenha uma vida, ela ganhe desde os processos de cor, nitidez, a gente consegue trabalhar muitas coisas. E ele é o primeiro passo, né, após a fotografia. Então a gente vai trabalhar ele, e se a gente quiser dar mais um ganho, a gente pode depois migrar para o Photoshop, né, que é a nossa parceira. Ela fala muito bem, com extremamente propriedade no assunto, por ser dominar essa ferramenta. Então, o Photoshop e o Lightroom, eles são programas que conversam, né, o tempo todo. Mas o Lightroom... São amigos, né? Exato. E o Lightroom, ele tem a possibilidade de trabalhar por demanda, diferente do Photoshop, que normalmente trabalha um arquivo por vez, e a gente pode até criar presets ou criar ações e aplicar elas em várias fotos. O Lightroom ele já é feito para trabalhar com volume de foto. Ah, sim. Bem mais prático, né? Ele é bem mais prático, a gente faz a seleção, a organização, a gente também cria os presets para aplicar sequências de fotos, e depois dessa sequência a gente escolher as melhores para fazer a entrega. Sim. E aqui, por exemplo, a gente está fazendo todo um ajuste. Eu tenho aqui essa parte, fazer, por exemplo, o olho dessa modelo é um olho verde bem bonito, só que no fotografar, a própria câmera digital ela tem um limitador, né? Sim. E esse limitador de range fez com que eu tivesse que escolher o que eu ia valorizar. Se eu ia dar preferência à luz que estava batendo contra ela, a luz que estava batendo em direção a ela, o que eu ia dar de informação para essa fotografia. Sim. Que são os assuntos que a gente mais aprende na fotografia, né? É escolher o que a gente vai usar para fotografar. A gente vai usar a luz a favor, contra, se vai ser indireto, se vai ser rebatido, tudo isso a gente vai aprendendo, né? Sim. E dentro dessas escolhas, um dos itens que perdeu o valor foi os olhos. Ela tinha os olhos verdes muito bonitos, ela tem os olhos verdes muito bonitos, e a gente não pôde dar essa vida na fotografia. Porém, no Lightroom e nos programas de pós, né, a gente pode trabalhar para que tudo aquilo que estava na fotografia volte seja resgatado, né? Exatamente. Tem um dos procedimentos no nosso treinamento de Lightroom que a gente testa qual é a capacidade que a sua câmera tem de ir no mais escuro e te ecoar para que você tenha um recurso de luminosidade bom, uma qualidade de foto boa, e o inverso, do mais claro, deu uma estourada em um determinado ponto da fotografia. O quanto que eu consigo recuperar dessa informação. A gente ensina isso no treinamento, né? Em uma das aulas que a gente acha que o pessoal gosta bastante, né? Porque a gente faz literalmente a gente testa o quanto que o teu equipamento pode resgatar. A gente muitas vezes tira fotos e acha que perdeu a foto. A gente costuma fotografar pensando no tratamento, né? Exatamente. Quando a gente domina a ferramenta de tratamento, a gente já nem se preocupa tanto com o resultado que sai da câmera. Obviamente que a gente sabe que a gente tem que atender aqueles requisitos que a câmera tem que bater, né? Mas a gente sabe que a vida talvez vai ser dada na pós-edição, na pós-produção, né? Sim. E aí, por exemplo, aqui no caso, a gente voltou o verde dos olhos da modelo, a gente começa a tratar um pouquinho, talvez, mais esse mesmo recurso. E tem uma coisa que eu digo que é um quebra-galho do Lightroom, que é o tratamento de pele, né? Sim. Não é algo que a gente faria no Lightroom, a gente faz no Photoshop, mas para alguns pontos em específicos ele quebra um galho. Por exemplo, uma espinha. Às vezes a gente migrar o arquivo pro Photoshop, ele é um pouquinho mais trabalhoso. Por exemplo, aqui, eu vou tirar essa mancha
no queixo da moça usando essa ferramenta do próprio Lightroom, né? Que é a da cópia de textura, né? De cor e textura. Eu seleciono um ponto, ele automaticamente identifica cor, textura da região e pega um ponto específico semelhante àquela textura, aquela cor, e ele joga em cima do ponto que a gente fez como definição. Então, toda vez que eu marco um ponto ali, automaticamente ele processa e procura um outro ponto semelhante. Esse processo de processamento, né, o teu computador, ele exige um pouco do computador, mas é um quebra-galho. No Photoshop, a gente tem um tratamento de pele absurdamente mais bem elaborado, que dá um recurso, dá um tratamento muito melhor, dá um tratamento muito mais refinado para a fotografia. Sim. Mas o Lightroom também tem muito mais simples, mas é um quebra-galho. Já tirei muitas estrias de grávida com esse recurso, sim, mas a gente sempre recomenda que vá pro Lightroom, pro Photoshop, quando for trabalhar tratamento de pele. Tem alguns efeitos que eu gosto muito de trabalhar, alguns efeitos, né, que a gente dá um ganho, por exemplo, aqui no fundo, eu digo que o verde e o amarelo, eles são complementares, né? Uhum. Então, sempre quando tem aquele verdinho da mata, eu gosto de dar um ganho, uma cor mais quente, né, para dar aquele destaque, né? Sim, sim. E aqui a gente está fazendo alguns recursos de gradiente, e tanto o verde quanto as cores mais frias, né, as cores mais quentes e essas mais frias. Sim. E depois a gente faz um comparativo do antes e depois. Bastante. Óbvio que a gente escolheu uma fotografia boa, né? A gente pegou uma fotografia que foi muito bem batida, muito bem posicionada, o modelo estava legal, tinha uma boa nitidez, e a gente simplesmente valorizou o que já estava ali. Certo. O Lightroom, ele tem esse dom de ajustar, fazer com que a gente consiga melhorar o que já está. Você conseguiu acentuar as cores, melhorar o contraste, a condição de luz também, né? E aí eu mostro um pouquinho da nitidez, por exemplo, a nitidez, a gente conseguir agregar mais nitidez para a fotografia, e tudo usando só as ferramentas do próprio Lightroom. E uma das coisas que a gente fala, tudo isso que eu fiz nessa foto aqui, ela é compatível a ser aplicada em toda a gama de fotografia que eu tirei. Eu simplesmente copio essa edição e aplico ela repetidamente em várias outras fotos, e ela tem esse recurso. O Lightroom foi feito para isso, né? Então ele tem esse recurso, a gente dá mais ganho nessa fotografia e em volume, né? Não só trabalhando uma por vez. Você ganha muito tempo, né, Mika? Exatamente, né? É uma das coisas que a gente mais vê, né? Aqui no finalzinho, acho que eu tenho mais não só isso, né? Tem a consistência também, né? Você mantém a consistência de uma seleção de fotos feita com a mesma luz, né? Você consegue manter tudo igual, né? Não fica mudando, né? Exatamente. E uma das coisas diferentes em relação ao Photoshop, que a pessoa fala que é a primeira, por que o Lightroom é o primeiro, você viu que todos os comandos são setorizados, são simplesmente um trigger ali, um gatilho, que a gente pode movimentar a barra de um valor para outro fazendo testes, né? Sim. E tá todas as funções ali visíveis, a gente consegue ver o que está sendo modificado. E essa questão de você poder comparar lado a lado é demais, hein? Isso é um recurso que com certeza todo fotógrafo deve amar no Lightroom, o antes e o depois, né? Basta clicar no botãozinho ali, a gente tem uma comparação do antes e depois. Da mesma maneira que eu posso clicar ali e fazer aonde que eu estou aplicando uma máscara, aonde não está, onde que ela está, o degradê, a parte de mudança, né, do ponto A para o ponto B. Essa parte é fantástica, né? Eu vou parar de compartilhar aqui. Então, o Lightroom parece ter uma interface muito tranquila, né? Eu não tive grandes problemas em entender como é que ele funciona. Ele é bem amigável para fotógrafos, né? Ao passo que o Photoshop, ele é um pouco mais técnico, né? Ele é um pouco uma ferramenta mais diversificada, né? Eu digo assim que o fotógrafo, quando ele sai, né, do ensaio, eu sou um daqueles que eu saio do ensaio, a primeira coisa que eu faço é tirar o cartão de memória, botar no computador e abrir o próprio Lightroom, porque o Lightroom ele vai dar a ferramenta para fazer o backup,
que é uma das principais coisas, né, que a gente tem que fazer, é ter a redundância de tudo que a gente tirou na fotografia, no ensaio, do cartão de memória, já tem no computador, e a gente já pode começar a trabalhar as fotos imediatamente. Uhum. Inclusive fazer a seleção, a escolha das fotos, a decupagem do material, e já começar a trabalhar. O Photoshop, ele é um canhão, ele é eu digo assim, não é nem um canhão, ele é um trator, assim, ele é muito potente, ele faz muito mais do que o Lightroom em si. Faz a mágica, né? Ele faz a mágica como se ele cria em cima do que foi fotografado. Sim. O Photoshop, o Lightroom não tem esse poder de criar. Ele faz o acabamento, né? Ele dá aquela pincelada, aquela melhorada na foto, na superfície, né? Exatamente. E faz tudo isso sem danificar o teu arquivo matriz, né? Faz tudo isso com informações sobre a camada da fotografia RAW. Ele é não invasivo, né? Exatamente. Isso é uma vantagem que eu vejo em relação ao Photoshop, mas o fotógrafo de verdade, aquele que quer trabalhar foto, quer criar em cima da fotografia, obrigatoriamente tem que trabalhar com Lightroom e o Photoshop. São ferramentas literalmente que se complementam, né? Eu sempre trabalho com os dois abertos, né? Vou de um para o outro. Eu começo, eu diria que pelo menos 70% do tratamento que eu faço é no Lightroom. E os outros 30% que é o acabamento de pele, às vezes alguma remoção de fundo, alguma coisa que eu queira melhorar no fundo, algum aspecto, alguma coisa mais específica, isolada, eu faço no Photoshop. Mas é uma maravilha, é uma delícia trabalhar com Lightroom, eu achei. Não, com certeza. Para mim é uma das minhas paixões. Tanto que quando houve o convite, né? Eu me lembro que a gente fez eu terminei meu treinamento e eu acho que por eu trabalhar um pouco mais com TI, né? Eu tive uma facilidade um pouco maior em relação ao programa. E eu me lembro, eu trabalhava com programas similares, porque eu sempre achei o Lightroom um valor um pouquinho mais puxado para mim, que não estava trabalhando profissionalmente com isso. Uhum. E daí eu peguei e quando você mostrou a ferramenta, nossa, vou me dedicar. Tem muita foto que eu preciso salvar. Uhum. E quem é que vai me salvar? Vai ser o Lightroom. E aí foi que eu aprendi. E daí veio o convite, né, da gente, Michael, quer falar um pouquinho na próxima turma sobre o Lightroom? Foi totalmente despretensioso, né, não foi com a intenção de aprender, dar treinamento, dar um curso, né, foi com a intenção de a gente simplesmente dar a minha experiência. Só que, literalmente, lá a gente viu que, poxa, o resultado estava sendo bom, né? Uhum. E daí veio o convite de a gente abrir uma turma para eu ensinar os fundamentos, a introdução do Lightroom para esses novos fotógrafos. Sim. E aí foi. Como eu te falei, eu já era apaixonado por educação em vídeo. Por que não ajudar os colegas, né? De uma maneira presencial, ensinar uma paixão que é a fotografia, né? Tratamento, pós-edição. E é demais ver o espanto, né? A surpresa dos fotógrafos iniciantes quando eles veem o antes e o depois, né? Eu nunca me esqueço uma aula que a gente fez nas turmas passadas. Uma fotógrafa já estava trabalhando muito bem em composição, estrutura, e só que a fotografia dela, ela chegou com uma foto em específica e disse assim, Michael, esse céu não estava dessa cor. Claro, ela fotometrou toda para que representasse o ambiente que ela estava, só que o céu estava muito... Céu. Exatamente. E que estava um céu bonito. E a gente sentei do lado dela, a gente começou a trabalhar as ferramentas do Lightroom para ajustar essa diferença. E ela viu aquele céu simplesmente aparecer de novo na tela. E disse, meu Deus do céu, é aqui que eu vou me achar. E realmente, é o início, né? É o primeiro passo depois da fotografia, você revelar tudo que estava ali. Como você dá no seu treinamento, né? O nosso olho humano tem uma quantidade de preto e escuro que ele consegue enxergar, né? O claro e o escuro. A câmera fotográfica, ela tem limitador, ela não tem essa mesma profundidade, né? Sim. E com umas ferramentas de edição a gente consegue aproximar um pouquinho. Sim.
Muitas vezes não chega lá, mas a gente consegue aproximar um pouquinho isso, e o Lightroom é a primeira ferramenta para isso, né? Maravilha. Bom, gente, eu acho que vocês perceberam, né, a paixão do rapaz aqui pelo que ele faz, né, pelo que ele ensina. Então, como é que isso pode dar errado, né? Então, gente, o recado aqui para todo mundo que está assistindo o vídeo, se você ainda não sabe trabalhar com essa ferramenta, se você ainda não usa o Lightroom, tá na hora de aprender, hein? Tá? Entre em contato com a gente, tá? O Mika vai colocar lá as informações no vídeo de contato e procura saber quando é que vai ser o próximo curso com esse fera aqui, viu? Mika, quero te agradecer demais esse tempinho que você teve para a gente bater um papo. É difícil falar com o Mika porque ele está sempre trabalhando, sempre correndo atrás das coisas lá e conseguindo um tempinho para fazer esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Obrigadão, viu, Mika? E vamos rumo ao próximo curso aí, hein? Isso aí, vamos lá, vamos juntar os interessados aí, a gente vai abrir uma próxima turma logo. Maravilha. Uma boa tarde para todos, brigadão, Mika, fiquem na paz e na segurança também, né? Não se esqueçam, vocês também se cuidem. Usem máscara. Usem máscara o tempo todo e se cuidem, hein? A gente se vê em breve. Até. Tchau.